Eu estou até agora esperando esse livro aqui ficar ruim. Oi, eu sou a Andy. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes da Suzanne Collins, mesma autora de Jogos Vorazes, que é uma trilogia muito aclamada por aí. Esse livro aqui gerou muitas controvérsias, muitos fãs de Jogos Vorazes acabou odiando essa história. E eu confesso que fui para ela com muitas expectativas, apesar de um pouquinho de medo, por causa de todas essas opiniões negativas, e acabei me surpreendendo. Pois é, eu vou contar tudo pra vocês, mas antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa o seu like pra não se esquecer depois e compartilha esse vídeo com os amigos. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a gente volta no tempo e se encontra na 10ª edição dos Jogos Vorazes e encontram Snow numa situação muito diferente daquela que a gente conhece da trilogia principal. A família Snow está falida e o Snow está vivendo de aparências. Todos os bens que eles possuíam estavam no Distrito 13, que foi dizimado. Então ele vive de aparências, ele tenta fazer com que o mínimo de pessoas possíveis saibam da situação em que eles se encontram. E ele, a avó e a prima vivem em uma situação um pouco precária. E ele tem o sonho de se tornar presidente. Ele sabe que para que isso aconteça, ele precisa entrar na universidade. E como eles não têm dinheiro, ele precisa conseguir uma bolsa. E ele vê uma chance de conseguir tudo o que ele almeja, porque pela primeira vez nos Jogos Vorazes, eles vão ter mentores. Então eles chamaram alguns alunos da academia para serem mentores dos tributos. E Snow vê a chance perfeita, ele idealiza de pegar um tributo de um distrito um pouco maior, que seja bem forte, talvez do distrito 2 ou 3. E ele fica extremamente decepcionado e humilhado quando ele percebe que na verdade vai mentorar não só um tributo do distrito 12, mas o tributo feminino. É claro que ele fica em choque e ele vê que a família Snow realmente está perdendo o prestígio, mas um fiozinho de esperança surge quando a sua tutorada, a Lucy Gray, dá um verdadeiro show na colheita, não só colocando uma serpente no vestido da filha do prefeito, mas também encantando todo mundo ao cantar em plena colheita com uma voz maravilhosa. E o Snow, ele vai tentar se aproveitar disso para ganhar destaque nos Jogos Vorazes. Aqui nesse livro a gente não encontra só um Jogos Vorazes muito diferente daquele que a gente conhece, mas também uma capital muito diferente daquela que a gente conhece. A gente não tem aquela capital colorida, alegre, cheia de tecnologia, cheia de glamour. Eles estão muito longe disso. Eu acho que foi uma sacada muito interessante da Suzanne Collins mostrar um pouco de como foi a capital pós-guerra, sabe? Do que eles passaram depois da guerra. E aqui a gente tem uma boa ideia do que aconteceu, como eles passaram fome, o que eles sentiram e como foi a reconstrução da capital e como foi o processo para ela se tornar o que ela vai se tornar. E também outra sacada muito interessante da Suzanne Collins foi mostrar para nós como surgiram as ideias que tornaram os jogos o que eles vão ser no futuro, o que eu achei o máximo, gente. Todo esse processo, toda vez que chegava uma ideia que a gente conhece dos jogos, eu achei sensacional. Os idealizadores dos jogos, eles precisam de ideias e de formas para fazer as pessoas assistirem aos jogos. Porque na verdade não adianta ter jogos se ninguém vai assistir. Então eles vão contar com a colaboração dos mentores, que são esses estudantes da academia, para trazer ideias do que eles podem fazer para melhorar os jogos e fazer as pessoas assistirem, sempre pensando no lucro que isso pode ter. E também a gente vê a alienação das pessoas em relação aos jogos e como é fácil a gente alienar as pessoas. O que é um ponto assim que eu achei super interessante. Aqui a gente tem pessoas marcadas pela guerra e que não querem assistir aos jogos, não querem assistir aqueles massacres, sabe? Porque aqui a gente tem os tributos vindo
dos seus distritos de forma muito desumana, às vezes ficando 5, 6 dias sem comer, tratados como verdadeiros animais. Não que os jogos sejam diferentes, não que eles não sejam tratados de forma desumana nos jogos, mas aqui é ainda pior. E como pequenos detalhes que antes faziam com que as pessoas não quisessem assistir, com que tivessem repulsa dos jogos, vão fazer com que depois seja uma grande comoção. E o processo disso foi uma das coisas que eu mais gostei desse livro, ver como foi surgindo isso e como as pessoas ficaram tão obcecadas pelos jogos, sabe? Eu acho que isso foi incrível da Suzanne Collins trazer aqui. Fora que ela responde, sim, muitas perguntas para os fãs de Jogos Vorazes. E eu confesso para vocês que eu fui muito receosa para essa leitura, apesar de muito empolgada, porque eu tinha muito medo de não gostar, principalmente porque é um livro grandinho. Mas, gente, eu acabei me apaixonando por essa história. E eu acho que o melhor foi que a Suzanne Collins não tentou romantizar o Snow. Porque aqui a gente tem a visão do Snow, sabe? E eu tinha muito medo delas, de certa forma, romantizar a vida do Snow, romantizar o Snow a ponto de a gente sentir pena dele, mas foi exatamente o contrário. Ela deixa sempre muito claro, e a gente percebe desde sempre, que o Snow é uma pessoa extremamente calculista e egoísta. Tudo que ele faz tem um propósito próprio, é para benefício próprio. É para realizar aquilo que ele almeja, sabe? Ele é uma pessoa cruel. E apesar, por exemplo, dele pensar, os jogos são meio desumanos, são meio cruéis, mas ele pensa nisso, tipo assim, de uma forma muito vaga, porque não é com ele que tá acontecendo, então tudo bem, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa muito cruel, muito calculista, muito egoísta. E isso fica claro desde o início. E assim, apesar dele ter passado por muitas coisas ruins, ter perdido os pais, ter passado fome, ainda assim a Suzanne Collins não usou isso como desculpa para o que ele vai se tornar. Na verdade, ele sempre foi assim. Ele só foi piorando com o tempo. O foco do livro é o Snow. Ele é um perfeito mau caráter, mas ele é extremamente inteligente, ele é sagaz. E ele sabe como convencer as pessoas, ele tem uma certa lábia. E isso aqui demonstra o quanto pessoas assim podem ser perigosas para a sociedade. E é isso que vai determinar quem ele vai ser no futuro, gente. Foi uma ótima sacada e tem outros personagens aqui também que são muito bons. A primeira personagem que eu amei encontrar aqui foi a Tigris. A gente conhece a Tigris do finalzinho da trilogia principal. E, gente, prima do Snow, quem diria? A gente também tem os Sejanos ou Sejanos, que é meio que o amigo do Snow. Na verdade, o Snow se aproveita dele muitas vezes e ele provavelmente é a melhor personagem desse livro, sem sombra de dúvidas. E a gente tem, é claro, a Lucy Gray, que também não é uma personagem boazinha, o que me surpreendeu. Ela também é um pouco calculista, ela também pensa muito em si mesma e ela também se aproveita das oportunidades que ela tem. Ou seja, não é um livro assim com personagens 100% bonzinho, gente. E eu me impressionei muito da personalidade da Lucy, assim. Eu não esperava encontrar a Lucy como eu encontrei aqui, mas ainda assim, eu acho que foi até melhor do que eu imaginava encontrar essa personagem assim. Não sei. O fato é que eu terminei esse livro tentando entender o que as pessoas não gostaram dessa história e por que esse livro foi tão detonado pelos fãs de Jogos Vorazes. Acho que muito tem a ver com a expectativa que a gente criou em relação a essa história, sabe? Não só em relação ao personagem, eu acredito que muitos fãs, assim como eu, queriam ter uma outra visão além do Snow, mas eu achei que a Suzanne Collins foi simplesmente perfeita nessa escolha, gente. Perfeita. É um livro, sim, diferente da trilogia, mas ainda assim eu acabei me apaixonando. Apesar dessa vibe diferente, eu me cativei muito com essa história, a narrativa mexeu muito comigo, eu li muito rápido, eu fiquei, assim, muito curiosa para saber onde essa história ia dar, porque a gente sabe o que o Snow vai se tornar e tem momentos aqui que a gente
ele tá completamente do lado oposto de quem ele vai se tornar. A gente fica o tempo todo pensando como ele vai chegar lá, que estratégia ele vai tomar, sabe? E em cima de quem que ele vai passar para chegar aonde ele quer chegar, sabe? É muito interessante. Eu fiquei assim o tempo todo muito fascinada, querendo saber o que vai acontecer. E a parte dos jogos, você vê os jogos pela visão dos mentores e não pelos tributos, foi outro ponto extremamente positivo dessa história pra mim. Ao contrário de que algumas pessoas falaram, não foi um livro lento ou arrastado pra mim. Eu achei sim que cada página valeu a pena. E, gente, lembrando pra vocês que literatura não é conciso. Então, o que eu amei pode não agradar tantos vocês, mas, gente, eu acho que vale muito a pena pra quem gostou de Jogos Vorazes ler esse livro aqui. É maravilhoso, eu espero muito que vocês leiam. Se vocês já leram, me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha convencido pelo menos um de vocês a ler esse livro aqui. Gente, só leiam e depois me contem o que vocês acharam. Eu fico por aqui, beijão e até o próximo vídeo.